Eu quero agradecer pelos hinos que nós cantamos, agradecer a Deus pela presença de visitantes e agradecemos a Deus por isso. Então nós vamos falar um pouco lá em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 16. Vocês abrem as vossas Bíblias, a Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Eu já preguei aquele dia, do 6 até o 15, aí eu excluí, ficou boa a pregação, o vídeo, né? Mas, irmãos, as pessoas devem entender bem que para chegar nesse ponto aqui, porque aqui ele vai falar de duas classes de pessoas. Olha, tem duas classes de pessoas. E a pessoa, o ser humano, ou ele é servo de um, ou ele é servo de outro. Ou ele é servo de Jesus Cristo, ou ele é escravo do mundo. Ou ele serve a vida espiritual, ou ele é escravo do pecado, do mundo. Então agora, para poder sair dessa escravidão do pecado no mundo, é só aceitar Jesus. Por quê? Porque a Bíblia disse, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, porque aquele que a Bíblia fala aqui, servo do outro, escravo do mundo, do pecado, e o mundo ele jaz no maligno. O mundo quem governa o mundo, o sistema do mundo, é o pai da mentira, que é o diabo, ele é a Satanás. Satanás, ele governa as pessoas, e as pessoas ficam escravizadas, que não larga das coisas do mundo. O cristão, ele precisa vigiar muito bem, ficar muito atento no quem ele está servindo. Quem ele está servindo mais? Ele está servindo mais a Deus, ou ele está servindo a ele próprio? E se ele estiver servindo a ele próprio, então ele está servindo o maior inimigo do mundo, que é o diabo. Ele não é amigo, ele é inimigo. O inimigo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui no versículo 16 fala: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sereis servo daquele a quem obedecerdes? Do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Porém, graças a Deus que, embora tenha sido servos do pecado, obedeceste de coração aquela forma de doutrina a que foste entregues, e libertados do pecado, fostes servos, foste feito servo da justiça. Olha bem, libertado do pecado. Quando é libertado, você vai ser feito por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo, servo da justiça. Você vai servir a justiça, não vai servir a injustiça. Note bem, então ele está dizendo aqui, ó, todos os seres humanos é servo de alguém. É bom que as pessoas entendam isso, sabem disso. Porque nós estamos aqui na terra, neste mundo, e tem acima de nós, está alguém governando o mundo, o sistema deste mundo. O sistema bom, na parte espiritual, quem serve a Deus, ele vai servir na parte da justiça.
Agora, o sistema, o outro, é o sistema maligno. Então, são servos de alguém. Tudo é espiritual, tudo é espírito. O diabo nem é espírito, ele é um anjo caído. E ele trabalha mais do que nós pensamos. Ninguém de nós tem poder sobre ele. O que tem poder sobre ele é aquele que habita no cristão, o Espírito Santo. Nós, por intermédio, por meio de oração, nós podemos vencer a seta deles, as armadilhas, as flechadas, os ataques, os ardil de Satanás. Se dão o cristão, ele cai. O cair é do homem, a velha natureza. O levantar é de Deus. Então nós vemos aqui, ou é servo de Cristo, olha bem que sabe isso, ou não é. O cristão, ele deve analisar bem: eu sou servo de Cristo? Eu estou servindo a Cristo? Ou não estou servindo a Cristo? Não tem meio termo. Ou é ou não é. Aí eu sou meio crente. Eu sou meio. Não existe. Ou ele é perfeito, ninguém é. Nós consegue viver uma vida santa perfeita. Mas o propósito, a intenção é viver para Deus. Em quem nós estamos vivendo mais? Para Deus ou para o mundo? Porque nós já saímos do mundo. Eu saí do mundo. Cada um sabe bem como é a diferença. Eu sei bem como eu era, que eu servia ao mundo. Totalmente. Agora hoje, o que eu estou servindo? O meu tempo mais. Não é agora, nesses quase 9 anos que eu estou aqui como pastor. Não é agora que eu estou servindo mais, é claro. Mas não é quando eu não era pastor, quando eu estava lá trabalhando no meio do mundo, não era responsável pela igreja. Num certo sentido, sim, cada membro da igreja era responsável dever dele participar dos cultos. Agora vamos ver, em quem que eu estou servindo mais? O mundo? Os meus amigos? Se a minha família não é convertida, eu vou servir mais elas? Eu vou abandonar o meu Salvador, que morreu por mim na cruz, para mim servir mais os meus amigos, meus parentes? Então aqui nós vemos isso. E se não é de Cristo, é de quem? Olha, só tem dois seres, não tem três, não tem outra escolha alternativa. Olha, dois: ou é Jesus Cristo, o Deus Filho, que se fez carne e habitou entre nós, morreu na cruz por amor de cada um de nós, de toda a humanidade. Ele deixou os céus, deixou o seu conforto, deixou a sua glória para vir aqui neste mundo vil, na raça humana caída. Perseguiu Jesus, não aceitou. Ele veio para o povo dele, Israel. Não somente para ele, vai para o mundo todo. Não era para começar de lá. Não aceitaram. Perseguiram ele até a morte, crucificaram. Não acreditaram nas palavras dele. E continua, isso vem até hoje. Até hoje. E nesse embalo, nesse meio, está o povo de Deus, dizendo-se povo de Deus às vezes, não estando seguindo fielmente a Jesus. É de quem? Ele fala aqui no versículo 16: do pecado para a morte. Se viver para o mundo, é para a morte. Separação total de Deus. É total. Porque o salário do pecado é a morte, como diz mais para frente o versículo 23. O salário do pecado é a morte.
morte. Primeiro, o salário do pecado é a morte. Primeiro, Adão perdeu a comunhão com Deus, perdeu a vida espiritual. Aí entrou a morte. Aí passou a ter a morte física, que é o salário do pecado, o pagamento do pecado. É a morte. Todos vão morrer. Muitos sofrem bastante para morrer. Fica numa cama, fica sofrendo. Outros levam em acidente. Tudo resultado do pecado. E outros morrem nem sente nada. Não sei. Deve sentir algo, porque o salário do pecado é a morte. Mas até aí uma coisa. E depois da morte, que aí que é a vida eterna. Aqui nesta vida não é eterna. 100 anos é uma coisa passageira. E dificilmente chegaremos lá. Alguma vez a Bruna ainda chega. Não sei se eu chego. Sei que o Malfélix já passou. E para ele, parece que quantos anos foi? 102 anos. Que ainda conversei um pouco com ele hoje. 102 anos. Outros com 50 anos morrem, outros menos. Morrem. Por isso que a oportunidade de aceitar Jesus é quando estamos aqui. Estamos ouvindo, estamos enxergando. Porque Salomão disse lá em Eclesiastes, capítulo 12: lembre-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Olha, feliz aquele que converte cedo. Ele vai sair de muitas tragédias, de pecado. Mas às vezes aquele ainda está no final da vida, né? Ainda bem-aventurado, aquele que acorda para a realidade. Não desfaz quando ouve a palavra de Deus. Não dá as costas. Aí depois ele fala que no final do versículo 16: ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Aí o final é melhor. Do pecado para a morte, quem aceita Jesus, ele vai obedecer, da obediência para a justiça. Por que nós vamos obedecer? Por causa da justiça de Cristo, que Ele fez na cruz, para poder pagar os nossos pecados. Então Deus olha para nós, para quem aceitou, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Ele não vê os nossos pecados. Ele vê o sangue de seu Filho na cruz. Foi derramado e não foi em vão. A morte de Cristo para muitos está sendo em vão. Foi em vão. Cristo morreu, Ele pagou o pecado, a dívida Ele deixou paga, mas a pessoa não quis o pagamento, rejeitou aquele sacrifício. Ficou paga, ela está paga, e muito caro, custou o sangue do Filho Imaculado, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E também Romanos, capítulo, aqui para frente, esse mesmo livro, essa carta, 8:1, lá fala assim: portanto agora, olha bem o apóstolo Paulo dizendo, portanto agora para frente, quem aceita Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vocês vejam só. Agora a pessoa fala assim: eu aceitei Cristo, não há condenação, mas eu ando segundo a carne e não ando segundo o Espírito. Então ele não aceitou. O cristão sozinho, o homem sozinho, não pode fazer isso por suas próprias forças. Na energia da carne, a energia da carne é pecaminosa, é fraca, é queda.
é fraqueza. Força carnal, força religiosa. Tem muitas pessoas religiosas, mas sem o perdão de Deus em Cristo. Ele recebe todas as coisas pelo que Cristo fez na cruz. Quando a pessoa aceita Jesus, aquela pessoa, ele recebe todas as coisas pelo que Jesus fez na cruz. Ele passa primeiro a ter o Espírito de Cristo habitando nele. Ele vai passar a herdar a família de Deus, a família dos irmãos todos, cara, neste mundo todo. Não é só nós aqui. Tem muitos cristãos fiéis servindo esse Jesus Cristo. Então nós somos contados na família, que um dia nós vamos conhecer pessoalmente, mas não nesta vida talvez. Claro que não, nós não vamos conhecer todos os irmãos. Nós vamos conhecer quando nós estivermos lá, numa parte dos céus aqui na terra, que é o milênio. Então, tudo que Cristo fez na cruz, se a nossa fé, se a sua fé for contínua e diária nesse Jesus Cristo, nosso Senhor. A fé não é se eu estou com a fé que eu tenho hoje, quando chega amanhã eu não tenho mais, eu esqueço tudo que eu vi hoje, eu esqueço, aí amanhã pronto, apaga. Dá um apagão na mente daquela pessoa, ou se for cristão. Precisa ter muito cuidado com isso. Às vezes a pessoa fica tranquila porque eu faço parte de uma igreja, é isso que todo mundo quer ser batizado, que pode ser batizado 1000 vezes no Rio, pode ir lá no Rio Jordão, onde foi batizado, Jesus foi batizado, pode ir onde for. É entrar, é tomar um banho, só isso, uma piscina, que seja. O batismo tem que ser na morte de Cristo, como diz aqui no versículo 4, olha aqui, de sorte que temos sepultado, no versículo 4 desse capítulo, de sorte que temos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Olha bem que o texto aqui diz, esse versículo 4, de sorte que temos sepultado com Jesus, não está falando o batismo da água, sepultado com ele pelo batismo na morte. Quando a pessoa aceita Jesus, ele morreu com Cristo, ele foi emergido na morte. Cristo morreu, eu morri com ele, Cristo ressuscitou, e eu espiritualmente eu ressuscitei com ele. Um dia vai ressuscitar o corpo, aí é mais para frente, é na vinda dele. Precisa ter a ressurreição espiritual, nascida de novo. Aqui que ele está dizendo, para que como Cristo ressuscitou dos mortos, está falando o versículo, pela glória do Pai. Agora ele fala assim, em nós, agora nós, assim andemos também em novidade de vida. Andemos em novidade de vida. Meu irmão, você está andando em novidade de vida? Você tem certeza absoluta que tem a salvação eterna, que se morrer agora vai morar com Cristo? Você tem certeza que está andando em novidade de vida, ou não tem nada novo? É tudo velho, andando na velha vida, vivendo. Precisa ter cuidado com isso. Aqui voltando aqui no versículo 16, a explicação. Só então aí, se nós fizermos a nossa parte,
deixar Ele agir, nós vamos dar ao Espírito Santo o poder para Ele fazer com que possamos ser obediente e fiel. Precisamos nós dar liberdade, deixar assim total a nossa vida com o Espírito Santo. Ele nos guia a nossa mente, o nosso coração. Vamos, eu vou na igreja hoje. Quem está chamando, falando? É o Espírito Santo. Mas se nós não der essa liberdade, se não mostrar, Ele não vai forçar. Se tiver. Então, por isso que ele diz aqui, 1 João 2,15, não ameis o mundo. Vamos ver lá, eu não ia lá, mas como que eu falei aqui, 1 João 2,15, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 15. Olha bem para vocês verem. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha bem, o que João diz? Não ameis o mundo. Eu amo o mundo. Como que eu adoro as coisas do mundo. É adorar o pecado. Ele falou, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. O que há lá no mundo? No mundo só há miséria, pecado, injustiça. Porque quando há justiça no mundo, não é por parte do mundo, não é por parte das pessoas, é por parte dos cristãos que estão espalhados sobre a face da terra, em qualquer lugar, aí há justiça. Mas tirar o cristão da face da terra, não há nada que aproveite. Isso a gente vê todos os dias, todo momento. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você está amando o mundo, não está amando o Pai. O amor que é para mim dar ao Pai, eu não estou dando, o amor do Pai não está. Então tem que ser coerente. Eu não amo o mundo. O amor que é para mim amar o mundo, eu vou amar a Deus. Porque Deus amou o mundo. Mas se alguém ama o mundo, diz que é cristão, o amor do Pai, que é para ser para o Pai, não está no mundo. Aí ele diz no 16, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. João pegou aqui pesado, inspirado pelo Espírito Santo. Tudo que há no mundo, a concupiscência. Aí ele falando do 17, e o mundo passa, não passa, ele vai passando, cada vez pior. O mundo passa, e as suas concupiscências também, fala, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que faz a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus é filho de Deus. Aquele que não faz a vontade de Deus não é filho de Deus. Olha aqui, outra para frente, que o capítulo 5, se eu não me engano. Quer ver? Porque o amor porque a função da Bíblia achava fácil. Que fala que em duas classes de pessoas, filho de Deus e filho do diabo. Quem tem a fiel, tá difícil, irmão Paulo? Aqui. Oi? 1 João vi. É assim, eis que há duas classes de pessoas de Israel. Eu lembrei agora. Filho de Deus e filho do diabo. Só tem isso no mundo. Não tem terceira classe, não tem quarta classe, só tem primeira e segunda classe. João disse.
filho de Deus e filho do diabo. Quem achou essa parte aí, Leia? Alguém achou? Senão vamos para frente. Aqui no versículo 17, ele fala, no versículo Romanos 6, 17. Porém, graças a Deus, o apóstolo Paulo está dizendo, graças a Deus, que embora tenham sido servos do pecado, obedecestes de coração aquela forma de doutrina que fosse entregue. Irmãos, olha bem, tem muitos cristãos que não estão obedecendo aquela forma de doutrina que foi entregue, está deixando a verdadeira doutrina e está para ir uma doutrina falsa. Isso está acontecendo. Então ele fala aqui, ó, porém, graças a Deus, deu graças a Deus. Olha bem, que embora, ele diz, tenha sido servo do pecado, embora eu tenha sido, não mereço o inferno, como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, merecemos o inferno, nós não merecemos viver, fazer peso nessa terra, ocupar esse espaço que Deus nos deu. Olha bem, tendo sido servo do pecado, agora ele fala, obedeceste de coração, coração da alma, aquela forma de doutrina que fosse entregue, que alguém entregou, que está aqui. E muitos não estão obedecendo aquela forma. João 3,10. Leia, meu Paulo. Eu não consigo ler. Então, vamos. Obrigado, você já vou ler para eu fazer para. João 3,10. Ó, nisto são manifestos. Eu falei, ó, duas classes, não é 3 e nem 4. Ó. 1 João capítulo 3, versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. João deixou bem claro, irmãos. Olha aqui, ó, são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Está todo junto. Às vezes uma igreja grande, igreja pequena que seja, está junto. Olha, qualquer que não pratica, e tem que ser praticando, não é por praticar que ele é um filho de Deus. O praticar é o testemunho. Ao que ele pratica, você olha para aquela pessoa, eu só vejo aquela pessoa fazendo bem, eu vejo aquela pessoa servindo a Deus, eu não vejo aquela pessoa falando mal, eu não vejo aquela pessoa brigando, eu não vejo aquela pessoa fazendo injustiça, não vejo aquela pessoa promovendo tumulto, fazendo greves, isso, etc. Vai longe isso. É uma pessoa separada, diferenciada das outras, que não é. É óbvio que qualquer um conhece quando é um cristão verdadeiro, seja dessa igreja batista ou não seja. Cristão é cristão. Até debaixo d'água, que tem uma música do seu Carreiro que fala assim, que ele não sei o que é homem até debaixo d'água, uma coisa assim. O cristão esteja onde for, ó, que não pratica, qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão. Irmão em Cristo, amar o irmão, amar a família, mas nada disso deve amar mais do que Deus. Deus deve estar acima de todos os nossos corações. Se a gente fala que ama a Deus e coloca outra coisa no lugar de Deus, então ele não está amando a Deus. Não é de Deus. Então aqui no 17, falou, ó, recebeste que fosse aquela doutrina, a forma da doutrina. A doutrina está aqui, bíblica. Por isso que ele diz, escravo, ser escravo da natureza velha, a natureza pecaminosa, e essa natureza nós vamos morrer com ela. Para o céu nós não vamos com ela. Com o corpo glorificado, quando nós ressuscitar, nós não vamos ressuscitar com ela. É corpo glorificado. Olha, nós vamos com essa natureza velha, mas sempre tem que estar, ó,
pisando no freio, não deixa ela agir muito, que ela sempre ela acha uma brecha, porque o Satanás, ele trabalha ali. Então é por aí que começa. Então ela vai indo, nós vamos indo. Você vai até no último suspiro, na última batida do coração, a natureza velha está. Morreu, pronto. Acabou a natureza velha. O corpo vai ficar descansando, dormindo. O corpo não sente nada. Onde está? E a alma desse um que é salvo, que é o Filho de Deus, vai imediatamente para os céus, paraísos, céus, com Jesus. E se morre aquele que não tem o Espírito Santo, ele não é filho de Deus, ele está na outra classe. Tem a primeira classe, que é a classe especial. Uma vez eu viajei no trem, que fomos para Jundiaí, tinha duas classes. Vocês já viram falar isso? A classe de primeira, que era chique, e a classe de segunda. A classe de primeira eles pagavam mais caro, era chique, tudo bom. E a classe de segunda. E agora, quem tiver nessa segunda classe, o corpo também vai ficar igual ao do santo, do cristão lá. Ele não vai sofrer nada, mas a alma vai, no momento. Aí que ela vai lembrar bem, aí é tarde, aí não tem. Então deve frear a natureza pecaminosa, o que fomos antes de sermos salvos. Antes de nós sermos salvos, só tem uma natureza, a natureza diabólica que veio de Adão. E aí ele falou: obedeceste de coração aquela forma de doutrina, Jesus Cristo e Ele crucificado. O entendimento que todas as coisas vêm de Deus ao crente, vem pelo o Consolador que habita em nós. Nós temos o Espírito Santo, que é chamado de o Consolador. Ele nos consola. Você deita na cama, você ora, agradece a Deus pelo dia, você dorme. Você não tem medo que vem depois da morte. Da morte todo mundo tem medo, da morte é o salário do pecado, mas e o que vem depois da morte? Não. Aí ele fala: libertados do pecado, versículo 18, que nós vimos até aqui. Libertados do pecado, foste feito servo da justiça. Ser feito livre da natureza pecaminosa. Esta não tem mais poder sobre o crente, sobre aquela pessoa como era antes, mas só quando seguirmos fielmente a Cristo. Se não seguir a Cristo fielmente, vai viver caindo, vai tropeçar caindo, vai viver uma vida desgostosa, vai viver uma vida infeliz. E quando o outro crente que vive servindo a Deus, ele vive feliz, lá dentro, na alma dele, às vezes ele tem uma vida turbada, sofre, trabalha bastante, vê as injustiças, mas ele é fiel. Então, embora você fosse antes um servo da natureza pecaminosa, agora é um servo da justiça que vem de Cristo em nossos corações regenerados. Amém? Que Deus abençoe a todos. E se alguém entre vocês aqui, entre os irmãos que tem visitante, se tomou a decisão, agora eu quero seguir a Cristo, se tem o desejo de levantar as mãos, mas não seja obrigado, com toda a sinceridade. É você e Deus. Eu aceito esse Jesus, quero segui-lo e começar como gatinhando na vida cristã. Sabe que tem alguém nessa situação, nessa tensão? Amém? Como é que é o seu nome? Como é que é o nome? Eduardo. Eu não entendi. Eduardo? Eduardo. Amém, Eduardo. Você é a primeira vez que vem hoje? Não, é a segunda. Segunda? Que Deus abençoe. Deus abençoe você.
E que é a melhor escolha que faz. Tá bom? Começa devagar, é a melhor escolha. Agora a outra, vou inverter um pouco agora, não com ele, com outros. E alguém que é cristão, oi? Eu já vi na igreja, né? Aham. Mas já veio visitor já alguma vez? Ah, Alice, eu estou meio em dúvida, estou vendo, você está meio em dúvida. Que Deus abençoe. Mas você nunca manifestou a fé, né? O dia que ele tocar no seu coração, você toca. Viu? Que é a melhor coisa que faz. Agora também, tem uma coisa. Nunca foi feito esse apelo, que eu via lá em Baú o pastor fazer. Tem algum dos irmãos, de hoje em diante, não pode ser promessa, que o que você propõe, promessa é dívida. Há um propósito. De hoje em dia eu quero servir mais a Deus. Eu quero assim, não vou deixar os cultos por pouca coisa, só for uma necessidade maior. Tem coisa que não tem momento que não dá para vir da igreja. Eu sei porque eu conheço tudo, eu vivi, trabalhei bastante, vivi a vida minha. Antes de ser pastor normal como vocês, tanto trabalhar e pronto. Mas nunca me atrapalhou vir em um culto, graças a Deus. Graças a Deus. Nós devemos pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, amém? Que Deus abençoe a todos. O hino que vamos cantar. Qual? Que hino que é isso aí? Possessão eterna. Então vamos. Posse eterna. Dois, 8, 6.